Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa leitura completamente diferente de um dos textos mais famosos do mundo, o livro de Gênesis. Com base na obra O Analista, vamos investigar o que acontece quando a teologia deita, digamos, no divã da psicanálise. A ideia principal aqui é bem ousada, né? E se o Jardim do Éden não fosse um paraíso que a gente perdeu, mas sim o primeiro consultório de terapia da história? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Para a gente conseguir entender essa perspectiva, a gente precisa primeiro dar uma reconfigurada na imagem que temos de Deus. A proposta aqui é tirar ele daquele papel de juiz, que fica apontando o dedo, e colocar na função de um terapeuta, de um analista. Essa citação resume a mudança de forma perfeita. A figura de Deus para de focar no pecado para se concentrar no sintoma. A ênfase sai da ideia de punição e vai direto para a interpretação. É uma virada de chave total que abre um novo jeito de olhar para essas narrativas tão antigas. Mas, afinal, o que quer dizer o analista nesse contexto? Significa uma função, sabe? Não uma entidade moral. É alguém que não dá respostas prontas, mas que, com perguntas como onde estás, força a pessoa a encarar aquilo que ela esconde de si mesma. E aqui a gente vê as duas visões lado a lado. De um lado, a teológica, que foca na criação e na queda, a história que a maioria de nós conhece. Do outro, a psicanalítica, que enxerga Gênesis como uma metáfora superpoderosa para o nascimento da nossa própria mente, para o despertar da nossa consciência. Então, vamos lá, para a nossa primeira sessão. O cenário, o que a gente chamaria de setting clínico, é o Jardim do Éden. Mas olha só, aqui ele não é um lugar de perfeição onde nada acontece. Pelo contrário, é um ambiente onde o primeiro ser humano, o primeiro sujeito, começa a se formar. A questão fundamental que o analista parece querer trabalhar com Adão é justamente essa. Como é que um ser sai daquele estado de fusão total com o mundo para se tornar um indivíduo, um eu consciente? E a resposta, curiosamente, começa com uma regra. Essa é a primeira e a única regra do Éden. Na teologia, isso é visto como um teste de obediência, certo? Mas para a psicanálise, essa proibição tem uma função muito, mas muito mais profunda e essencial para a nossa estrutura. O ponto crucial é este aqui. A proibição não existe para limitar, mas sim para criar. É o não comerás que faz nascer o desejo pela fruta. Pensa bem, sem um limite, sem um não, não existe escolha. E se não tem escolha, não existe um sujeito. A lei, portanto, é o que funda o desejo. Em psicanálise, isso tem até um nome: castração simbólica. E calma, não tem nada a ver com o corpo, e sim com a mente. É a ideia de que, para a gente se tornar sujeito, a gente precisa aceitar que não pode ter e ser tudo. Esse não do analista é o que permite a Adão sair de um estado meio infantil e entrar no mundo real, o mundo das relações. Vamos avançar um pouco para ver como isso fica ainda mais profundo. A análise continua e o analista identifica um novo problema clínico, a solidão de Adão, um estado que a gente poderia chamar de autossuficiência narcísica. Isso aqui não é um comentário qualquer, tipo um bate-papo, é um diagnóstico clínico. O analista percebe que essa plenitude solitária de Adão é, na verdade, um beco sem saída para o desenvolvimento dele. Um eu que só se relaciona consigo mesmo, não consegue desejar de verdade, não cresce. E a solução para isso é apresentada quase como uma operação clínica mesmo. Olha só a sequência. Primeiro, o diagnóstico. Depois, a intervenção. Adão é colocado para dormir, um ato que simboliza a suspensão do ego. Aí vem a operação. Algo é tirado dele para que o outro possa existir. E o resultado? O nascimento da relação. E isso nos leva a um conceito central, a alteridade. A criação de Eva não é só para dar uma companhia para o Adão, é sobre confrontar ele com o outro, alguém que é como ele, mas ao mesmo tempo é diferente. É só nesse espelho do outro que a gente consegue se ver de verdade e se formar como um eu separado. Então, o que acontece quando a gente olha para a nossa história de origem não como um conto de moral, mas como o registro de uma análise? Bom, o legado disso é uma compreensão totalmente nova sobre o que significa ser humano. Essa visão revela que a nossa consciência nasce da aceitação de um não, que o nosso desejo depende daquilo que nos falta. E talvez o mais importante de tudo, que o nosso eu só existe de verdade na relação com o outro. Essas histórias de milhares de anos não são sobre um passado distante, elas são, na verdade, um mapa da nossa própria mente.
E a gente termina com essa provocação. Se a narrativa que funda a nossa cultura é, na sua essência, um processo terapêutico de autodescoberta, então talvez essa busca por nos entendermos, por nos analisarmos, não seja uma invenção moderna, mas sim a condição mais básica e essencial da nossa existência.